Olá, vamos imaginar a seguinte situação. Uma pessoa é condenada. A sentença diz que ela deve cumprir a pena no regime semiaberto. Mas aí, quando chega no sistema prisional, a notícia é: não tem vaga. E agora? O que acontece? A pessoa fica esperando, volta para casa ou algo bem pior? Pois é exatamente este dilema que vamos desvendar aqui. Essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né? E a resposta que vinha sendo dada na prática, infelizmente, acabava criando uma baita injustiça dentro do nosso sistema penal. Uma injustiça tão grande que o judiciário precisou dar um basta. E aqui está o centro do problema. Sem vaga no semiaberto, o que acontecia? O condenado acabava ficando no regime fechado, que é muito mais rigoroso. Ou seja, na prática, a pena se tornava mais dura do que aquilo que o juiz decidiu. Uma ilegalidade clara, cometida pelo próprio Estado. Bom, diante dessa crise que já era sistêmica, o Supremo Tribunal Federal, que é o nosso guardião da Constituição, teve que entrar em campo. E a resposta veio na forma de uma regra bem clara e, mais importante, obrigatória para todos os juízes do país. E essa solução tem nome: Súmula Vinculante 56. Ok, o que é uma súmula vinculante? Pensa assim, é como se fosse um resumo superpoderoso de uma decisão do STF. Ela tem força de lei e todo o poder judiciário, sem exceção, tem que seguir. E o objetivo dela é muito direto: resolver de vez esse impasse da falta de vagas. O texto oficial da súmula não deixa nenhuma margem para dúvida, né? É direto ao ponto. Basicamente, o que o STF está dizendo é: Estado, a sua própria ineficiência, a sua falta de presídios não pode ser usada como desculpa para punir alguém de forma mais severa do que a lei determina. Simples assim. Mas por que essa questão é tão fundamental a ponto de precisar de uma súmula vinculante? É porque essa situação fere princípios sagrados da nossa Constituição. Vamos dar uma olhada em como isso acontece. São dois princípios importantíssimos que são violados aqui. O primeiro é o da individualização da pena. Isso quer dizer que cada pena é única, feita sob medida para cada pessoa e seu crime. Jogar alguém no regime fechado por falta de vaga ignora totalmente isso. O segundo é o princípio da legalidade. Se a sentença determinou o regime semiaberto, cumprir no fechado é, na real, uma pena ilegal, que não estava prevista na lei para aquela pessoa. Certo. A súmula proíbe manter a pessoa no regime mais grave. Mas e aí? O que o juiz faz? O STF não só apontou o problema, como também criou um roteiro, sabe? Um passo a passo que os juízes são obrigados a seguir. E aqui a gente entende a lógica toda. O juiz não pode simplesmente mandar o condenado para casa de primeira. Existe uma ordem a ser seguida. Primeiro, ele tem que tentar abrir uma vaga. Como? Liberando alguém que já está no fim da pena naquele regime. Não deu? Ok, plano B, tornozeleira eletrônica. Se for o caso de progressão para o regime aberto, pode aplicar penas alternativas. A prisão domiciliar é a última, mas a última mesmo das opções. Isso nos leva a um ponto super importante. A aplicação da súmula não é um carimbo automático. Ela exige que o juiz analise tudo com muito cuidado, avaliando o que de fato significa um estabelecimento penal ser adequado. E a própria jurisprudência do STF vive reforçando isso. A ideia nunca foi criar uma porta de saída fácil da prisão. A ideia é forçar o sistema a se virar, a se adaptar, usando a prisão domiciliar só quando todas, e eu digo todas, as outras alternativas foram esgotadas. O juiz tem que fazer um verdadeiro checklist. Ele precisa olhar o perfil da pessoa, como foi o comportamento dela na prisão, a gravidade dos crimes que cometeu. Tudo isso vai para a balança antes de decidir qual passo daquele roteiro seguir. É uma decisão super complexa e, de novo, individualizada. E essa aqui é uma das discussões mais importantes que saíram da aplicação da súmula. O que é terminantemente proibido é misturar no mesmo espaço presos de regimes diferentes. Isso não pode. Agora, o que é permitido é que eles fiquem no mesmo presídio, contando que seja em alas completamente separadas, sem nenhum contato entre eles. Isso dá uma certa flexibilidade para o sistema. A lei fala, por exemplo, em colônias agrícolas para o regime semiaberto. Mas o STF entendeu que, olha, o nome do lugar não é o mais importante. O que importa de verdade é se as condições e principalmente a separação dos presos respeitam as regras daquele regime. Então, depois de passar pelo problema, pela regra e por todas essas nuances, qual é a grande lição por trás de tudo isso? Vamos amarrar as pontas. No fim das contas, a súmula vinculante 56 não é sobre dar um benefício para o condenado.
É sobre cobrar uma responsabilidade do Estado. É um mecanismo que, na prática, diz para o poder público: ei, se você condena, você tem a obrigação de garantir as condições para que a pena seja cumprida exatamente como a lei manda. E a gente termina com essa reflexão que é bem profunda. A súmula 56 é a resposta que o Brasil encontrou para essa pergunta tão complexa. Ela é uma tentativa de achar um equilíbrio, forçando o sistema a encarar de frente as suas próprias falhas e a garantir que essa falha do Estado não acabe se transformando numa punição ilegal para o indivíduo.